Muito bem, pessoal, dando sequência às nossas questões de IR, uma questão agora sobre lucro presumido, acompanha aí. O lucro presumido de uma pessoa jurídica inclui o valor resultante da aplicação de percentuais sobre a receita bruta oferida no período de apuração e os ganhos de capital ou rendimentos auferidos em aplicações financeiras. Bom, estamos tratando aqui de lucro presumido. Qual é a diferença de lucro presumido para o lucro real? É que o lucro presumido você pegou a receita bruta, multiplicou pelo percentual que a legislação dá como aplicável naquela atividade e você já tem o lucro presumido daquela atividade, né? Então imagine o seguinte, a legislação diz, por exemplo, que o percentual de presunção na atividade de serviços é 32%. Algumas questões de prova exigem que você saiba esse percentual, outras fornecem um percentual, né? Essa questão aqui, ela não exigiu que você soubesse o percentual, apenas soubesse a metodologia. Mas vamos lá. Na prestação de serviços, nós temos 32% como percentual de presunção. Então, se essa empresa teve uma receita de prestação de serviços de 100 mil, qual é o lucro presumido? É só fazer 32% de 100 mil. Então, eu tenho um lucro presumido da atividade de serviços de 32 mil. Tudo isso aqui já é o nosso lucro presumido para fins de tributação? Não, a gente precisa ver se a empresa teve outros tipos de lucro que não seja esse presumido da atividade. O da atividade a gente já calculou aqui, ó. Atividade de serviço há um percentual de presunção de 32%. Então, 32% vezes a receita bruta, nós temos o lucro presumido da atividade. Mas se a empresa vendeu um imóvel que comprou por 100 mil, ela vendeu por 200. Eu vou calcular lucro presumido sobre isso? Não, não preciso presumir o lucro, porque eu já sei qual é o lucro. Né? Se eu comprei por 100 e vendi por 200, eu tenho um lucro de 100. Eu não preciso presumir o lucro desse ganho de capital. Então, quando a gente tem ganhos de capital, outros rendimentos, né, aplicações financeiras, a gente não utiliza esse percentual de presunção. Então, se essa empresa aqui teve 32 mil de lucro presumido na atividade de serviços, mas ela teve um ganho de capital, porque vendeu um imóvel que comprou por 100, vendeu por 200, então eu vou somar esse resultado aqui, 100 mil de ganho de capital. Tá? Esse ganho de capital aqui eu não vou presumir, eu vou colocar o ganho de capital efetivo, né? Porque eu não preciso presumir. A presunção existe só para as atividades. Então a legislação cria lá, atividade de serviço, presunção de 32% na receita na receita de serviços. Comércio, existe um percentual definido pela legislação em 16%. Né? Então, se você teve 100 mil de receita do comércio, seu lucro presumido, 16%, 16 mil. Né? Então, a presunção ocorre só nas atividades que a legislação define. Serviço, comércio, a revenda de combustíveis tem um percentual. Então, ganhos de capital está fora, rendimentos de aplicação financeira, no mercado, na bolsa, de valores, tudo isso está fora, porque isso eu não presumo, isso eu coloco o verdadeiro ganho, né? O verdadeiro rendimento para somar com o lucro presumido da atividade. Qual é a ideia do lucro presumido? Simplificar a vida dos empresários, né? Então, o sujeito que calcula pelo lucro presumido, ele não precisa manter contabilidade, por exemplo. Ele apenas precisa manter o livro caixa e ter identificado a sua receita bruta. Então, a questão de simplificação é um regime que simplifica a apuração do IR. Tá? Então, no lucro presumido, né, concluindo aí, nós teremos um percentual, sim, aplicado sobre a receita bruta, e aí nós vamos encontrar o lucro presumido da atividade. Agora, esse lucro presumido não envolve ganhos de capital, que entram de forma separada, e rendimentos de aplicação financeira. Então, certinho a questão sobre metodologia de cálculo do lucro presumido.
A legislação fiscal vigente do imposto de renda estabelece que a compensação de prejuízo fiscal apurado em um exercício social anterior, devidamente registrado e controlado no LALUR, na parte B do LALUR, está limitada a 30% do valor do lucro líquido ajustado e ainda que ficará extinta dentro do seguinte prazo limite. Vamos lá, né? Compensação de prejuízo. No meu LALUR, lá na parte B, eu guardo um saldo lá de prejuízos acumulados, prejuízos fiscais. Digamos, 100 mil está lá guardado no meu LALUR como prejuízo fiscal. E aí, no ano corrente, eu tenho um lucro real de, vou botar aqui, ó, 100 mil também. Lucro real de 100 mil. Vou pagar imposto de renda sobre 100 mil? Não. Eu posso compensar 30% desse lucro real, desde que eu tenha saldo de prejuízos acumulados. Então, quanto é 30% disso aqui? É 30 mil. Eu tenho 30 mil para compensar? Tenho, porque eu tenho 100 mil. Ó. Então, vou compensar 30 mil desse lucro real do período, vou pagar imposto de renda sobre 70 mil. E esse saldo de 100 mil de prejuízo, como eu estou compensando 30 agora, no ano seguinte ele será 70 mil. E assim eu vou fazendo o controle desse saldo. E eu posso fazer isso em quanto tempo, né? Tem um detalhe bem interessante aqui. Quando a gente pensa nos prazos tributários, normalmente, né, decadência, prescrição, nós temos aquele prazo meio que padrão, né, 5 anos, né? Nós temos essa ideia de 5 anos, né? Claro que há contagens diferentes, aí se houve fraude, enfim, né? Se o lançamento é por homologação ou não, enfim. Se a base de cálculo é mensal, anual, tudo isso influencia, mas em geral a gente pensa no prazo de decadência 5 anos, né? Decadência e prescrição como 5 anos, embora com alguma variação. E aí a gente pode ser levado a pensar que existe um prazo de compensação aqui desse prejuízo acumulado de 5 anos também. E não é verdade. O prazo é infinito. Enquanto houver prejuízo fiscal acumulado, você pode compensar com o lucro real dos períodos seguintes, tá? Então, o nosso prazo para compensar o prejuízo fiscal ficará extinto quando? Nunca. O prazo é indeterminado. Enquanto houver prejuízo fiscal, você vai poder compensar com o lucro real do período, tá? Aqui na descrição, ó, nós temos que esse prejuízo pode ser compensado, limitada essa trava de 30%, certo, né? Do valor do lucro líquido ajustado. O que é lucro líquido ajustado, pessoal? É o lucro real, né? Veja que ele usou aqui uma redação um pouquinho diferente, poderia atrapalhar você, né? O que é lucro real? É o lucro líquido do exercício, aquele que vem da contabilidade, aquele que vem da DRE, ajustado pelas adições e exclusões e compensações. A redação aqui foi econômica, mas está correto, né? É o lucro líquido ajustado. Ajustado por quê? Ajustado por adições, ajustado por exclusões e compensações também, né? Então, ó, a definição, embora simplória, está correta, mas o cerne da questão é o prazo para utilizar esse prejuízo fiscal, que é um prazo indeterminado. Não há prazo, é infinito. Enquanto houver saldo de prejuízo, é possível fazer essa compensação. Com relação ao IRPJ, indique a afirmação correta. Não incide sobre receitas oriundas do exterior. Vamos lá, a gente tem que lembrar que o imposto de renda, nós temos o princípio da universalidade, né? Todas as rendas, nós temos a TBU, tributação em bases universais, que leva inclusive com que as nossas empresas sediadas no Brasil, que tenham coligadas e controladas no exterior, tributem o lucro, né? A fração desse lucro do exterior seja tributada aqui no Brasil, por meio de quase que uma equivalência patrimonial. Então, não há óbices à tributação, né? O fato da renda, o fato do acréscimo patrimonial ocorrer no exterior.
né? Se a empresa é domiciliada no Brasil, se o cara, a pessoa física, é residente domiciliado no Brasil, nós teremos a tributação desses rendimentos oferidos no exterior. Claro que a pessoa jurídica, a pessoa física, nós teremos algumas diferenças, né? No momento, na forma de reconhecer esses acréscimos, mas não inibe a tributação de rendimentos concretizados no exterior, né? Quando a gente tem empresa brasileira ou a pessoa natural brasileira, o contribuinte brasileiro em geral. Então, não é verdade isso aqui. É possível tributar receitas oferidas no exterior. Admite-se que a sua base de cálculo seja presumida. Verdadeiro, né? É verdadeiro, porque nós temos como base de cálculo do imposto de renda o lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido. São essas três bases de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, nós temos a metodologia do IR por meio da presunção. A gente já pode marcar essa aqui, ó. A letra C é tributo atualmente sujeito ao lançamento por declaração. Aqui pode ser uma pegadinha, né? Porque a gente está acostumado a fazer a declaração de imposto de renda e vai pensar que o lançamento é por declaração. Na verdade, não é. O lançamento é por homologação, né? Mesmo você fazendo a declaração do imposto de renda, o lançamento continua sendo por homologação. Por quê? Porque você faz a antecipação, né? Você declara, você paga, você antecipa todas as informações e o fisco vem e homologa ou não depois. Então o lançamento é por homologação, mesmo você fazendo a declaração do imposto de renda. Então dá uma boa pegadinha aqui. Então incorreta, né? O lançamento é por homologação. Letra D, é vedado em qualquer hipótese o arbitramento da sua base de cálculo. A base de cálculo do IR é definida pelo lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então, ó, cabe o arbitramento sim. Inclusive, né, o arbitramento, na maioria das vezes, ele é utilizado pelo fisco quando a escrita fiscal do contribuinte não reúne ali as informações suficientes, verdadeiras, o fisco pode arbitrar esse imposto de renda, né? Nós temos os critérios de arbitramento definidos na legislação, mas, e aí pode ser pegadinha também, isso aqui é que é possível fazer o autoarbitramento, tá? Então o contribuinte também pode arbitrar. Durante muito tempo suscitou-se essa dúvida, porque dizia-se que apenas o fisco poderia fazer o arbitramento, mas não. O contribuinte também pode fazer o autoarbitramento, desde que conheça a receita bruta. Não tem vantagem nenhuma para ele, né, fazer o autoarbitramento, porque no arbitramento os valores são maiores, tem uma cara de não é penalidade, né, mas é como se fosse, né, um pouquinho mais gravoso o arbitramento, então não faz sentido o contribuinte fazer o autoarbitramento, mas a legislação permite sim. Então é bom saber isso, né? Porque não faz sentido, mas a legislação permite. Tanto o fisco quanto o contribuinte podem fazer o arbitramento. Letra E. É vedada a sua cobrança antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que aumentou. O IR não se sujeita ao princípio da noventena, né? Porque ele está sujeito àquele princípio do exercício, né? Você tem que aprovar a lei do imposto de renda no exercício X1 para que a sua vigência já ocorra em X2. Né? Então não tem a questão da noventena, mas é preciso respeitar essa anterioridade de exercício, tá? E não a anterioridade de 90 dias. Então, errado aí também a gente ficou com a letra B. Agora a gente vai fazer mais uma questão que envolve cálculo, né? E diz assim: uma empresa de prestação de serviços tributada pelo lucro real apresentou os seguintes resultados em 2018. Então, toda vez que você se deparar com a questão de cálculo, a primeira coisa que você precisa saber é lucro real, arbitrado ou presumido. Né? Então, a questão já diz aqui que é lucro real. Se é lucro real, para você calcular o imposto, o que é que você precisa? Qual é a primeira linha do lucro real?
é o lucro líquido do exercício, né? Então você precisa daquele lucro líquido do exercício que vem da DRE. Na nossa questão aqui, ele não deu o nosso lucro líquido do exercício, a gente vai precisar calcular. Então nós temos aqui, ó, as receitas, as despesas que entram na DRE e a gente vai precisar calcular esse lucro líquido do exercício. Uma dica, né? Como você precisa apenas do resultado do lucro líquido do exercício, se você precisar fazer uma continha dessa, que é uma continha um pouquinho trabalhosa, né? São vários termos para fazer essa continha, não se preocupe com a ordem, né? Lembre-se que você não está montando uma DRE aqui, né? Que tem que começar lá com a receita bruta, tem que botar tudo na ordem certinha para encontrar lá receita líquida, lucro bruto, tudo na ordem. Não, aqui ó, eu não quero saber cada um dos lucros ou cada uma das receitas, né, líquida, operacional, bruta, da DRE. Eu não estou fazendo a DRE, só me interessa o resultado global. Então, quando eu me deparo com uma questão aqui, como essa, eu não preciso me preocupar em arrumar a DRE. Basta eu somar aqui todas as receitas e todas as despesas, que eu vou encontrar do mesmo jeito o lucro líquido do exercício, tá? Então, eu já fiz a continha aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Ó, eu fiz essa continha, somei todas as receitas, todas as despesas e encontramos então um lucro líquido do exercício, de 270 mil. Tá? O meu lucro líquido do exercício é a base de cálculo do lucro real? Não, é apenas a primeira linha, né? Então eu começo ali, ó, lucro líquido do exercício, vou adicionar as adições, são aquelas despesas que o IR não aceita como dedutíveis, e vou excluir o que chamamos de exclusões, que são as receitas consideradas, são as receitas que entraram na apuração do resultado, mas a legislação não exige que você tribute. Então, vou verificar aqui na minha relação de receitas e despesas, que a questão me forneceu, se tem alguma estranha, né? Alguma que não que não pode ser aceita pelo imposto de renda ou que não deve ser tributada. Vamos lá. Receita de vendas, receita normal, impostos sobre vendas, é uma despesa necessária, devolução de vendas também, não há nenhuma observação a fazer, e custos dos serviços vendidos, né? Isso tudo é aceito pelo imposto de renda, então não há nenhum ajuste aqui que eu precise fazer, né? Devolução de vendas, é claro que eu vou reduzir, porque é uma riqueza inexistente, eu não vendi efetivamente, então eu tenho que excluir tanto na minha DRE como no meu imposto de renda. O imposto de renda aceita, os custos do imposto de renda aceita, despesas de vendas administrativas e gerais, financeiras líquidas, outras despesas operacionais. Então, todas essas despesas aqui, o imposto de renda aceita. O que é que o imposto de renda aceita? Aquelas despesas usuais e necessárias à atividade, tá? Então, despesa de venda é despesa necessária, os custos, né, CMV, CPV, tudo isso é um gasto necessário, um sacrifício necessário. Então, tudo isso o imposto de renda aceita. O que é que o imposto de renda não aceita? Aquilo que não é necessário e aquilo que não é usual, né? Então, se a empresa gastou lá despesa com viagens para poder fazer o pagamento de uma viagem de férias para um diretor de férias, né? Para Disney. Isso não é despesa necessária. O imposto de renda vai dizer, olha, isso eu não aceito como dedução, porque isso não é uma despesa usual, não é uma despesa normal, não é uma despesa necessária à manutenção da fonte produtora, é uma despesa por mera liberalidade. Aí você quis comprar uma viagem para o seu diretor. Então, olhando aqui as nossas despesas e receitas aqui, ó, tudo normal, né? Receita das operações e as despesas e os custos das operações. Então, não há nenhuma observação a fazer em relação ao lucro real, não há nenhuma despesa não dedutível, não há nenhuma receita não tributável. Então, por coincidência aqui, o nosso lucro líquido do exercício, que é 270 mil, como eu tenho zero adição e zero exclusão, ele vai ser coincidente com o lucro real do período, né? Porque o que é que eu faço para chegar ao lucro real? Então eu tenho lucro líquido 270 mil, mais adições, zero, menos exclusões, zero.
Logo, meu lucro real do período é 270 mil. Por coincidência, ficou igual ao lucro líquido do exercício. Isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Bom, encontrei o lucro real do período, o que é que eu vou fazer? Calcular o imposto de renda. O imposto de renda ele está sujeito a duas alíquotas. O imposto de renda normal é 15% e o imposto de renda adicional 10% sobre o que exceder um certo limite, né? Vamos por partes. Então, qual é o meu IR normal devido aqui? É só aplicar 15% aqui, ó. Eu vou encontrar, fazendo a continha aqui, 15% dá 40.500, tá? Então já encontrei meu IR normal aqui, ó, 40.500, vai ser uma dessas duas aqui. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular o meu imposto de renda adicional, né? Como é que eu calculo o imposto de renda adicional? Tudo que passar, nós temos um teto que é de R$ 20.000 por mês, né? Se a apuração for trimestral do imposto de renda, nós vamos fazer 60 mil por trimestre, será o nosso limite, né? Porque é 20 mil por mês. Se o imposto de renda for anual, nós vamos calcular também, considerando 20 mil por mês, vezes 12, né? Para encontrar o limite, para encontrar a base de cálculo do IR adicional. O IR adicional é o lucro real do período que exceder esse teto do imposto de renda normal. Vamos calcular aqui. Nós temos a apuração desse imposto de renda, ó, no mês de janeiro, tá? Então, o sujeito está apurando aqui, ó, relativo a um mês. Então, qual é o meu teto para calcular o adicional? É 20 mil por mês. Como eu só tenho um mês, será 20 mil apenas. Então, se o meu lucro real do período é 270 mil, a minha base de cálculo do IR adicional será 270 mil menos 20 mil, que é o meu teto para calcular o adicional. Isso dá 250 mil. Então, a base de cálculo do meu IR adicional será 250 mil e a base de cálculo do meu IR normal é 270 mil. Tá? O que é que eu vou fazer com esse IR, com essa base de cálculo do IR adicional? Só aplicar a alíquota. A alíquota do IR adicional é 10%, então eu vou encontrar 25 mil, né? Letra D. Então, só recapitulando aí essa questão do IR adicional, né? Como é que a gente encontra o IR adicional? Bom, primeiro a gente vai encontrar a base do lucro real, a base de cálculo do lucro real, que é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições e pelas exclusões. A gente encontrou então a base de cálculo do lucro real. Esse lucro real é trimestral? É mensal? Então, se for trimestral, por exemplo, eu tenho um teto de 20 mil por mês para definir a base do adicional. Se for trimestral, o meu teto será 60 mil, porque é 20 mil vezes 3. Se eu estiver calculando o IR de um mês só, como é 20 mil por mês, o meu teto será 20 mil. Então, eu pego essa base de cálculo do lucro real, que eu já encontrei, depois eu apuro o imposto de renda normal, eu pego essa base de cálculo e excluo o meu teto para fins de adicional. O teto é 20 mil por mês. E aí eu encontro uma nova base de cálculo, que será a base de cálculo do IR adicional. E aí eu multiplico pela alíquota, que é de 10%. Né? Nós temos duas alíquotas no IR, 15% é o IR normal e 10% é o IR adicional. Então, foi o que eu fiz aqui. Peguei a nossa base do IR adicional, calculei 10%, dá os 25 mil. Contamos aí, então, a letra D. Vamos lá. Fazer mais uma questão aqui. Uma empresa prestadora de serviços, Servitur Limitada, optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido, faturou no primeiro trimestre de 2013 um montante de 2.170.000, sendo 800 em janeiro, 700 em fevereiro, 670 em março. Calcule o valor do imposto de renda principal, que é o normal, e adicional, respectivamente. Bom, sempre que você se deparar
com questão de imposto de renda de cálculo, a primeira coisa a saber é identificar se é lucro presumido ou lucro real ou lucro arbitrado. A questão nos diz aqui que é lucro presumido. Bom, lucro presumido, eu já sei que vai ter um percentual de presunção desse lucro. Algumas questões fornecem esse percentual, outras questões exigem que você já saiba. Então, quais são os dois principais percentuais? Essa questão, por exemplo, não forneceu o percentual. 32% prestação de serviço, 16% comércio. Né? Esses são os dois principais percentuais de presunção de lucro. O que é que eu vou fazer com eles? Vou pegar a minha receita bruta. Vamos gravar aqui, ó, que estamos calculando o imposto de renda trimestral, né? Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente for calcular o imposto de renda adicional, a gente precisa saber que estamos contemplando um período de 3 meses. Porque o IR adicional corresponde ao lucro apurado por uma das metodologias, né, presumido ou arbitrado, menos o teto. E esse teto é 20 mil por mês. Se eu tenho um trimestre, 60 mil. Se eu estou calculando o IR de um mês só, o teto é 20 mil. Tá? Então é importante a gente saber que se trata aqui de um trimestre. Eu tenho a receita total e ele discriminou também a receita por mês. Preciso dessa receita por mês? Não preciso. Eu não preciso da receita mês a mês. Basta a receita do trimestre, porque eu estou calculando aqui, ó, vou calcular o IR do trimestre, tá? Então, eu não preciso mês a mês. Somando todas as receitas aqui, a questão diz que a gente tem 2.170, né? Então, essa receita bruta de 2.170, 2 milhões, eu vou multiplicar pelo meu percentual de presunção, que é 32%. Tá? Esse valor, algumas questões exigem que você saiba, né? Eu mencionei, né? Prestação de serviço é 32%. Então, 32% desse valor aqui, fazendo a continha, é igual a, calculadora aqui me ajudando, é igual a 694.400, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o meu lucro presumido, né? Esse é o lucro presumido, que será a base, então, do meu imposto de renda. Como é que eu faço agora para calcular o imposto de renda? Só multiplicar pela alíquota. Então, ó, multiplicando isso aqui por 15%, eu vou encontrar um valor de imposto de renda normal, pelo lucro presumido, de 104.160, tá? Então, essa multiplicaçãozinha aqui me dá esse valor de imposto de renda normal e ele já está aqui, ó. Pronto. Calculamos, então, o nosso imposto de renda normal. Vamos precisar calcular agora o nosso imposto de renda adicional. Lembrando aí, né? A metodologia, a forma de calcular o IR adicional no lucro real, no lucro presumido, é a mesma coisa, né? A gente pega a base de cálculo, elimina o excesso, que é 20 mil por mês, e aí nós encontramos a nova base de cálculo, multiplica pela alíquota novamente, é tranquilo. Então, vou limpar a telinha aqui. Nós temos um lucro presumido de 694.400, né? Vou guardar esse valor aqui, ó, 694.400, esse foi o nosso lucro presumido e foi sobre ele que nós calculamos o 15% do IR normal e encontramos 104.160 de IR. Como é que eu faço agora para calcular a base de cálculo do IR adicional? Eu tenho que eliminar o excesso, né? O excesso é 20 mil por mês, como eu tenho um trimestre, eu tenho um teto de 60 mil. Então, eu vou tirar 60 mil daqui, ó. Tiro 60 mil, fazendo a continha aqui, calculadora me ajudando, vai dar 634.400. Então, enquanto esse valor aqui era o nosso lucro presumido, né, normal, a base de cálculo IR normal, esse valor aqui, reduzido do teto, será a base do nosso IR pelo lucro presumido adicional, né?
Então eu vou pegar agora esse valor, que eu já eliminei o excesso, e vou aplicar a alíquota do IR adicional, que é 10%, né? Então vai dar 63.440. Então essa seria aqui o nosso IR normal e o nosso IR adicional. Então, só recapitulando essa questão do IR adicional, né? Não esqueça, né? Você vai pegar a mesma base que você calculou o IR normal e vai eliminar o excesso. Qual é o excesso? É 20 mil por mês. E aí o detalhe é você ficar atento se você está fazendo uma apuração de um trimestre, de 2 trimestres, para na hora de fazer essa dedução por 20 mil, multiplicar o 20 mil pela quantidade de meses, porque é 20 mil por mês, tá? Então é assim que a gente calcula o IR adicional. Fechamos aí na letra C. A gente fecha esse bloco e volta daqui a pouquinho com mais questões. Até daqui a pouquinho.